Então eu preciso necessariamente, para conseguir entender bem humanas, criar um bom campo semântico. E isso, de vocabulário, é feito ao longo do tempo. Então ignore essa ideia ridícula de maratonas de humanas. Opa, oficialmente gravando, meu nome é Júlio Chamas, aos 8 anos eu fui aprovado em 3 faculdades de medicina, eu sou diretor pedagógico da plataforma SAD. E hoje eu tô aqui para te contar uma coisa. Maratona de humanas não funciona. Maratona de humanas te faz perder tempo. Maratona de humanas é péssima. E eu tô falando por quê? Porque eu já fiz na minha preparação. Porque eu já fiz na minha vida e eu vi que não deu certo. E eu vi que não houve uma absorção, uma retenção, um aprendizado do conteúdo. Eu simplesmente joguei o meu tempo no lixo. E você tá ouvindo isso do cara que passou em 13 faculdades de medicina. Portanto, eu consigo te dizer com propriedade se estudar de certa forma ou não é produtivo ou não. Eu tô aqui justamente para te dizer os motivos pelos quais eu, Júlio, estrategista, mentor, diretor de uma plataforma, acho a ideia de maratonas de humanas uma bosta. Acho que mais faz com que você perca o seu tempo do que de fato ganhe algum aprendizado, alguma habilidade resolutiva de questão. E bom, vamos fundamentar, vamos construir esta ideia comigo. Primeiro ponto que você precisa entender. A prova de humanas é uma prova baseada em habilidades, mas não iremos olhar para habilidades porque elas são muito complexas. Prefiro que você olhe para os pilares que eu elencarei aqui. Ela é uma prova baseada, antes de tudo, no teu conhecimento de mundo, no teu conhecimento ali do ensino médio, na noção que você tem sobre história do Brasil, sobre história antiga, sobre geografia física, sobre ali a parte climática, sobre cartografia, né? Sobre geografia humana, um pouquinho de filosofia, um pouquinho de sociologia. Então é uma prova que, antes de tudo, meu caro aluno, tem a ver com conhecimento de mundo. É o que você sabe ali do mundo um pouco. Em tese, até aqui, a ideia de maratona faria sentido, porque você maratonaria vários assuntos. O ponto é, para construir esse conhecimento de mundo, você não fez essa construção do dia para a noite. Você não obteve esses assuntos no seu imaginário, no seu intelecto, do dia para a noite. Não foi uma coisa que chegou, pingou do nada na sua cabeça e começou ali a fazer parte. Pá! Do dia para a noite eu domino geografia física, humana, história do Brasil, história antiga, as revoluções, a parte de filosofia. Para com isso! Rapaz, para de ser doido, você sabe que não foi do dia pra noite, você sabe que foi um processo, você sabe que você aprendeu várias coisas, que você viu várias coisas no YouTube, no Instagram, na escola, em uma plataforma, em tal coisa, e isso tudo foi somando e se articulando, se intrincando, se emaranhando e formando, portanto, uma complexa rede de conteúdo acerca de humanas. Portanto, a ideia de fazer uma maratona de vários conteúdos, de vários assuntos, em poucos dias, em uma semana, em 15 dias, por exemplo, não vai dar certo para que você consiga fixar, aprender, guardar o conteúdo de uma forma que te permita acertar as questões. Às vezes você até vai ter uma ideia superficial do conteúdo, mas a ideia superficial, rasa, não te faz acertar uma questão de humanas. Porque essa ideia rasa, superficial, não é suficiente para o seu entendimento completo da questão. Por quê? Porque, segundo ponto, acompanhe o meu raciocínio, acompanhe comigo aqui. A prova de humanas não é baseada somente em conhecimento de mundo, ela é também baseada numa carga interpretativa e imaginativa. Ok, interpretação, eu estou dizendo de conseguir entender o que a questão está te pedindo. Imaginação, eu estou te dizendo de imaginar, de pensar no contexto daquela questão, no seu dia a dia, de colocar a situação da questão aqui do seu lado, como se fosse de fato uma questão de visualizar o que está acontecendo na sua realidade, no seu cotidiano, no seu dia a dia. E aí, se eu tenho um conhecimento superficial, se eu tenho um conhecimento básico, que eu estou falando aqui no pilar 1, eu, Júlio, não consigo imaginar, que é o terceiro pilar, o conteúdo da questão no meu dia a dia. E, por consequência, não consigo interpretar bem aquilo. Porque a interpretação, ela depende da imaginação, da minha capacidade de compreensão daquilo que está sendo dito. Se eu, por exemplo, for ler um conteúdo muito difícil sobre um tema que eu não domino, por exemplo, sobre astrologia,
sei lá, pense aí um tema que você não domina, sobre astrologia, e eu não tenho conhecimento nenhum sobre astrologia. Você acha que eu vou conseguir imaginar bem? Não, porque eu não tenho conhecimento nenhum. Ou seja, se o seu conhecimento é raso, ponto 1, maratona de humanas, você não conseguirá imaginar bem e, por consequência, não conseguirá interpretar bem o conteúdo presente ali na prova. E eu vou puxar um quarto ponto que deveria vir antes, mas aqui nós não fazemos roteiro. Aqui você acompanha o meu raciocínio e vê ao vivo como que alguém desenvolve um raciocínio sequencial sem precisar de um roteiro. Aqui não tem colinha não, aqui é só a minha cabeça funcionando e você acompanhando como eu penso. Quarto ponto, que é o vocabulário. O vocabulário, que é o quarto aqui na minha linha, deveria vir lá no início. Por quê? Porque se eu não domino bem as palavras, o conteúdo, né? Vocabulário, conteúdo semântico, corpo lexical, eu, Júlio, não conseguirei 1. Entender. 2. Imaginar. 3. Interpretar. Se eu fizer uma simples maratona de humanas de pouco tempo, sem uma revisão bem estruturada, sem assuntos bem colocados, sem um ordenamento de fato do que eu preciso ver, eu, Júlio, não vou conseguir absorver aquilo. Eu, Júlio, não vou conseguir aprender a semântica, o vocabulário, as palavras daquilo que eu acabei de ver, porque vai ser tudo muito rápido, porque vai ser tudo sem uma ordem específica, porque vai ser tudo jogado, porque as coisas não vão ficar bem articuladas no meu imaginário. Então, eu preciso necessariamente, para conseguir entender bem humanas, criar um bom campo semântico. E isso, de vocabulário, é feito ao longo do tempo. Então, ignore essa ideia ridícula de maratonas de humanas e pense muito mais em construir a sua base de humanas por meio do que eu explico já aqui no canal. Há um vídeo aqui em que eu digo como que eu acertei 44 de 45 em humanas. Então, olha, outro ponto, você está ouvindo isso do cara que fez 44 de 45 no ano passado. Eu tô no 3º ano de medicina, bicho, eu tô no fim do 3º ano de medicina. Você acha que eu tenho tempo para ficar estudando humanas? Eu fiz sem estudar, irmão, não dá tempo não, eu faço a faculdade, eu trabalho, eu dou mentorias, eu corrijo redação, eu coordeno um time de redação, eu trabalho numa plataforma, fora as outras coisas. Como que você acha que eu vou parar para estudar humanas na minha vida? Humanas ainda? Ah, bicho. Então eu acertei 44 sem estudar. E eu tô aqui te contando como que eu penso sobre a prova. Você tem que, no mínimo, abraçar esse conteúdo e falar: caraca, maluco sabe o que tá dizendo. Eu vou ouvir esse maluco, eu vou colar nesse maluco. Eu vou agora me inscrever no canal desse cara. Porque eu nunca vi um conteúdo nesse sentido no YouTube. Eu nunca vi um player, eu nunca vi um youtuber trazendo conteúdos nesse sentido aqui. Falando desta forma, olhando no meu olho, sem um roteiro e me entregando um conteúdo de qualidade. Eu sinto segurança nesse cara. É isso que você está dizendo. É isso que você está pensando. Pronto, perfeito. Fechei a ideia aqui sobre o porquê que a maratona de humanas não é um método eficiente para você aprender humanas a tempo pro Enem. Esqueça essa ideia. Passar em medicina não é um morango. Desconfie de tudo que é muito simples. Desconfie de tudo que é muito, é fácil, Mano, esqueça. Você está ouvindo isso e você está começando a entender já que de fato não é uma coisa simples. Não é um morango com chocolate da Copenhague. É muito mais um abacate com sal. Perfeito? Tamo junto? Deixo aqui embaixo para você, caso você queira estudar comigo na plataforma SAD, o meu cupom CHAMAS10 com 10% de desconto. Uma excelente semana para você. Tamo junto. Grande abraço.